Olá a todos, eu sou Flávio Luiz Farias de Freitas, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos e Engenharia da UFPR. Sob a orientação do professor Cassius Tadeu Scarpim, apresento hoje o estágio atual da minha pesquisa, intitulada Programação de Tripulações de Transporte Público Urbano, o uso de emparelhamentos sucessivos para a formação da escala diária. Nessa apresentação, nós iremos mergulhar na modelagem matemática que sustenta a operação de um dos sistemas mais vitais para a economia urbana, o transporte coletivo. O desafio aqui não é apenas logístico. Nós estamos falando de uma busca incessante pela eficiência numérica em um cenário repleto de restrições tanto humanas quanto operacionais. O problema de programação de tripulações, que chamaremos aqui de PPT, é uma das engrenagens mais complexas do planejamento urbano. O objetivo central parece simples, mas é matematicamente desafiador. Nós precisamos determinar as escalas de trabalho utilizando um número mínimo de tripulantes para cobrir toda a grade de horários dos veículos. Para contextualizar, imaginem que os veículos já têm suas viagens definidas. Agora, o sistema precisa vestir essa operação com pessoas. Se falharmos em um único minuto da grade, um ônibus vai ficar parado no terminal, gerando um efeito cascata de atrasos em toda a linha. Por outro lado, se colocarmos pessoas demais, elevamos os custos operacionais de forma insustentável para a tarifa pública. Ou seja, o valor da passagem se torna muito mais alto. A ideia fundamental aqui é minimizar o custo operacional total, mas essa minimização ela não pode ser feita a qualquer preço. Nós temos, digamos que, 3 pilares que sustentam a viabilidade da nossa solução. Primeiro, um respeito rigoroso às regulamentações trabalhistas. Segundo, o cumprimento das regras operacionais da empresa. E terceiro, e talvez o mais importante para a segurança do sistema, a qualidade da jornada de trabalho do motorista e do cobrador. Um profissional cansado ou com escalas irregulares é um risco para a operação. Portanto, nosso modelo busca o ponto ótimo, onde a economia financeira encontra o bem-estar e a legalidade. Para resolver esse quebra-cabeça, dividimos as operações em níveis. No topo, temos as viagens, que são os trechos que o ônibus deve percorrer. Essas viagens elas são agrupadas para formar o que nós chamamos de tarefas, que são os blocos de trabalho que um veículo realiza entre 2 pontos de controle, entre 2 oportunidades de troca. Finalmente, nós chegamos às jornadas de trabalho, que é onde o tripulante assume o controle. Um ponto crucial aqui são as OTs, as oportunidades de trabalho, ou oportunidades de troca nesse caso. Imagine um ônibus da linha Solar em Curitiba. Ele não pode trocar de motorista em qualquer esquina. Essas trocas elas precisam acontecer em pontos estratégicos, como terminais, onde existe infraestrutura para rendição. O modelo precisa, digamos que, enxergar essas janelas de tempo para fazer as conexões das devidas escalas. No dia a dia do transporte, trabalhamos com 2 perfis principais de jornada. A pegada simples é aquela escala que é contínua, geralmente de 6 horas, muito comum em horários de fluxo constante. Já a pegada dupla é a nossa ferramenta para lidar com os horários de pico, no início da manhã e no final da tarde. A cidade exige muito mais ônibus. Então, a pegada dupla permite que o motorista trabalhe um período, tenha um intervalo longo, que o nosso modelo varia de 2 até 5 horas, e retorne para o segundo pico. O desafio matemático aqui é enorme, pois as combinações para que esse motorista termine o dia em um local viável são restritas.
Para que o modelo seja realista, nós aplicamos 5 restrições fundamentais. A jornada de trabalho diária é de 6 horas e deve ser acrescida de no máximo ali, 2 horas extras. As trocas das tripulações só podem ocorrer nas OTs, ou seja, somente nas oportunidades de troca, que são os momentos em que os ônibus estarão nos terminais. As tripulações com pegada simples não realizam troca de veículo, ou seja, elas ficam continuamente dentro do mesmo veículo que iniciaram a sua jornada. As jornadas de dupla pegada devem ter um intervalo de 2 a 5 horas no máximo. E o número de jornadas de dupla pegada deve ser mínimo, ou seja, por fim a gente busca minimizar o número de pegadas duplas, pois elas costumam ser menos atrativas para o trabalhador e também mais complexas de gerir. Cada uma dessas frases que eu li representa uma linha de código ou uma restrição matemática que o solver precisa satisfazer simultaneamente para que tenhamos uma solução viável. A base matemática para a solução é o emparelhamento de peso máximo. Segundo a URRA, um emparelhamento em um grafo é um conjunto de pares de vértices onde cada vértice se liga a no máximo um outro. Em termos práticos, para o nosso problema, cada vértice representa apenas um bloco de trabalho. O arco, ou seja, a ligação entre eles, representa a viabilidade do motorista fazer os 2 blocos sucessivamente. O peso desse arco vai dizer ao modelo quão boa é essa escolha. E aí nós queremos encontrar a combinação desses arcos que maximize o peso total. Ou seja, pela nossa construção de função objetivo, qual resultará na escala mais eficiente e de menor custo. Vejam que aqui eu tenho um exemplo de um grafo, então eu tenho a formação ali entre o 1 e o 4, entre o 7 e o 6, entre o 2 e o 5. Percebam que o 3 ali não foi escolhido por nenhum dos meus arcos. Justamente porque se eu escolhesse o 3, o que aconteceria? Eu teria 2 arcos consecutivos, o que não pode ocorrer no caso do emparelhamento de peso máximo. Certo? Bom, vamos agora para o modelo. A nossa variável de decisão é a variável x e j. E ela indica se o arco IJ pertence ou não à solução. O que nós queremos? Bom, a nossa variável de decisão ela é binária e indica se um arco entre os blocos IJ pertence ou não à nossa escala final. Dessa forma, a função em 1 busca maximizar o somatório dos pesos dos arcos escolhidos. A restrição 2 é a alma do emparelhamento. A gente pode dizer que é ela que garante que cada tarefa seja atribuída a apenas um tripulante, ou seja, ninguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo e nenhuma tarefa pode ficar descoberta. Já a restrição 3, ela limita o número de conexões possíveis e a 4 define a natureza binária das nossas variáveis. Esse aqui é um modelo que a gente pode dizer que é elegante e que resolve um problema de alta complexidade combinatória. Para demais, ainda temos uma formulação de uma função peso, P e J, envolvendo as variáveis alfa e beta, que correspondem a horas ociosas e a duração das atividades. A inteligência do modelo reside nessa função peso. Ela não olha apenas para o tempo. Nós temos parâmetros como alfa e beta que penalizam as horas ociosas, ou seja, aquele tempo em que o tripulante está pago
mas o ônibus não está rodando. Observem os valores negativos na fórmula, como o 1000 e o 1500. Eles servem para desencorajar o modelo de criar escalas que fujam do padrão ideal de 6 horas, ou seja, os 360 minutos citados na fórmula. Se a escala for muito curta ou muito longa, o peso cai drasticamente. Assim, o sistema prefere escalas que beiram a perfeição operacional. Grande parte dos trabalhos que existem na literatura trabalham com a entrada de bloco de veículos, ou seja, alguns veículos que possuem tarefas a serem cumpridas e que vão ser organizadas em jornadas. Na nossa metodologia, aplicamos o nosso modelo sobre o que chamamos de blocos de veículos também, só que nós consideramos que o veículo sai da garagem e realiza uma sequência de viagens até o seu recolhimento. Essas viagens nós já transformamos em tarefas, sendo essas tarefas transformadas em jornadas. É como se nós pulássemos uma etapa. É como se a gente já entrasse com algo sem precisar de um pré-processamento para definir o que é aquele bloco de veículos. O que o nosso algoritmo faz é fatiar o dia do veículo nos pontos de troca e tentar encaixar as jornadas humanas. É como um jogo de Tetris, mas onde as peças têm restrições legais e custos financeiros associados. Cada viagem mostrada aqui é uma oportunidade para o modelo otimizar a transição entre as tripulações. Aqui nós temos um exemplo, onde primeiro nós pegamos um grafo, fazemos um emparelhamento para chegar nas tarefas e depois nós passamos para o próximo emparelhamento, ou seja, nós fazemos um emparelhamento sucessivo para chegar nas jornadas. Para validar o modelo, nós utilizamos dados reais da linha solar, aqui de Curitiba. Essa linha é um excelente laboratório por ter horários bem definidos entre o bairro Solar e o Terminal Cabral. Vejam a densidade de horários. Temos saídas desde as 5h40 da manhã até quase meia-noite. Nos horários de pico, como as 5h20 e 5h44, o intervalo entre ônibus diminui drasticamente. Manter a escala fluida em um dia inteiro de operação dessa linha, sem gerar horas extras excessivas nos períodos entre pico, é o nosso grande teste de estresse para o algoritmo. Aqui temos um exemplo de um grafo com 29 nós e inúmeras conexões de pesos. Esse é o resultado da nossa rede, o grafo de escalas factíveis. Cada círculo azul representa um ponto de decisão ou uma tarefa. As linhas cinzas e vermelhas são as centenas de combinações que o computador analisou. Os números em vermelhos que vocês veem sobre os arcos são os pesos calculados pela nossa função peso. O solver percorre esse emaranhado buscando o caminho que acumula o maior peso total. É ótimo ver como a complexidade de um dia de trabalho de uma linha de ônibus se traduz nessa geometria de conexões. Bom, vamos falar um pouco dos resultados. Esse gráfico de Gantt está mostrando a duração das escalas 1 a 5. Aqui nós temos o nosso produto final, as escalas otimizadas. Observe a escala 1, que começa às 5h10 e termina às 11h30. Uma jornada clássica da manhã. O modelo conseguiu encadear as escalas 1, 2 e 3 de forma quase contínua, cobrindo o dia todo. Notem agora as barras em vermelho, escalas 4 e 5. Elas representam os reforços necessários para cobrir janelas específicas onde as 3 primeiras escalas não seriam suficientes. Tudo isso foi gerado automaticamente, garantindo que nem um minuto da linha solar ficasse sem cobertura. Ou seja, a escala em azul vai ser aquilo que a gente chama de pegada simples. Então, elas são contínuas. Uma tripulação começa e termina com o mesmo ônibus. A tripulação da escala em vermelho vai fazer um período antes,
vai descansar e vai fazer um período depois, reforçando os períodos de maior pico da linha solar. Observando agora a nossa tabela de resultados, quantificando o sucesso do nosso emparelhamento, para o veículo 1 conseguimos operar com apenas 3 tripulações. O dado mais impressionante aqui é que o tempo de horas extras é apenas de 36 minutos em um dia inteiro de operação. As horas ociosas elas foram mantidas em apenas 29 minutos, o que mostra que o tripulante está sendo aproveitado de forma bem eficiente, quase todo o tempo em que está no veículo. Para o veículo 2, nós conseguimos resolver a operação com apenas uma tripulação e uma pegada dupla, otimizando o recurso humano ao máximo. Pessoal, lembra que aqui, horas ociosas representam aquelas horas em que a tripulação está nos ônibus, mas o ônibus não está rodando. Bom, chegamos ao fim dessa etapa. Os resultados mostram que o uso dos emparelhamentos sucessivos não são apenas uma teoria, mas uma ferramenta prática e capaz de trazer economia real e uma boa organização para o transporte coletivo. A aplicação na linha solar provou que o modelo respeita as restrições de Curitiba e entrega escalas prontas para o uso. Gente, agradeço imensamente pela atenção de todos e sigo agora para as próximas fases de refinamento do modelo. A ideia aqui é trazer mais robustez, acrescentando restrições ao nosso modelo já construído e também utilizar um volume maior de dados para observar a interferência no tempo computacional. Até o presente momento, obtivemos bons resultados, porém, temos desafios. Esses desafios são justamente aqueles que irão aparecer quando trabalharmos com uma maior quantidade de linhas simultaneamente. Agradeço novamente ao tempo que vocês dedicaram assistindo esse vídeo. Para entrar em contato comigo, basta me enviar uma mensagem no e-mail flavioluiz@ufpr.br.